formado pela Gisele, pela Arielle, pelo Lucas e por mim, Luana. Nós iremos falar sobre as teorias pré-evolutivas e as teorias evolutivas. Bom, inicialmente eu vou falar 2 das 5 teorias pré-evolutivas que vamos abordar nesse vídeo. Vou falar sobre a teoria da panspermia e a teoria do criacionismo. Bom, a teoria da panspermia ela diz que a vida não surgiu aqui no planeta Terra, e sim que ela veio de outro lugar do espaço, ou de outro planeta, e etc. Um exemplo disso seria partículas que poderiam ter caído junto com meteoros e asteroides logo no começo da formação da Terra. A teoria da panspermia ela surgiu lá por volta do início do século V a.C. e foi na Grécia. E ela só foi retomada por volta de 1879, que foi por 2 cientistas, que foi o William Thomson e o Hermann. Só que aí teve um cara que foi o Svante Arrhenius, que ele contribuiu bastante para a teoria da panspermia. Ele sugeriu que os esporos eles poderiam ser transportados no espaço pela pressão da radiação emitida por estrelas. Ele sugeriu isso. Aí, mais adiante, teve um cara que foi o Fred Hoyle. Ele estudou as galáxias e ele disse que poderia ser possível bactérias viajarem no universo. Não quer dizer que pode, mas ele estava tentando comprovar isso, se bactérias poderiam viajar ou não no espaço. Isso porque ele viu que na poeira cósmica tinha carbono e tinha água. E quando ele aproximava, elas brilhavam. Igual como as bactérias, né, que ele estava estudando. Então, se a água e o carbono na poeira cósmica refletia a luz e a bactéria também refletia, ele estava tentando comprovar isso para dizer que as bactérias elas poderiam viajar pelo espaço e nisso elas poderiam ter entrado na atmosfera da Terra e penetrado aqui no nosso planeta, assim surgindo a vida. Foi isso que ele disse. Lógico que muitos cientistas, não foram poucos, duvidaram dele. Quase ninguém, na verdade, acreditou nele, né? Muitos mesmo duvidaram dele. Mas foi disso. Hoje em dia, né, tem muitas pessoas ainda que estudam, tem gente que acredita na teoria da panspermia, outros não, mas tem uns que acreditam e continuam estudando para provar cientificamente que é verdade isso. A teoria da panspermia é isso. A vida não surgiu aqui, mas sim que ela veio de outro planeta para cá. Bom, a teoria do criacionismo já é mais pessoal. Por quê? Porque vai de crença. É naquilo que você acredita. É naquilo que você acha que é certo. Por exemplo, cristãos acreditam em Deus. Deus é o que para eles? O ser maior que criou o céu, a terra e etc. Tudo que há no planeta, a galáxia, tudo pertence a Deus. Teoria do criacionismo. Então, é isso, a teoria do criacionismo. Na verdade, é questão de crença, naquilo que tu acredita e ninguém pode tirar de ti. Claro que existem cientistas que acreditam, tem muitos cientistas, na verdade, que não acreditam na teoria do criacionismo. É mais daquilo que eles vejam com os próprios olhos, que eles veem com os próprios olhos, né? A teoria do criacionismo é mais questão de acreditar mesmo, de tu pensar e achar que aquilo é certo para ti, que tu acha que aquilo é verdade. Então é basicamente isso a teoria do criacionismo. E a teoria da panspermia, a vida veio de algum lugar pra cá. E a teoria do criacionismo é aquilo que você acredita, é a sua fé em alguma coisa. E a minha parte foi essa, professora. Agora minha amiga ela vai falar sobre as outras 3 teorias pré-evolutivas que está faltando. E mais adiante iremos falar sobre as teorias evolutivas. Meu nome é Arielle e eu vou falar sobre o fiquicismo. O fiquicismo é a teoria não religiosa de que as espécies que hoje habitam a Terra são idênticas às que habitavam no passado. Essa teoria surgiu no século XVIII por uma doutrina filosófica na qual muitos acreditavam que os seres permaneciam imutáveis durante toda a sua existência sem que houvesse nenhuma mudança na sua descendência. O seu maior defensor foi o fundador inglês George Cuvier. Oparin e Haldane foram 2 cientistas que propuseram que a vida teria surgido a partir de uma evolução química na qual compostos inorgânicos combinaram-se dando origem a substâncias orgânicas.
que com o tempo foram se tornando mais complexas. Segundo eles, há bilhões de anos atrás, a Terra iniciou seu processo de resfriamento, onde surgiram grandes rochas. E nesse mesmo período, a Terra era composta de gases como metano, hidrogênio e amônia. Também podemos citar o vapor d'água, que ele se condensou formando o ciclo da água e a formação das chuvas também. Nesse período também haviam descargas elétricas que agiam sobre a atmosfera, assim como a radiação ultravioleta. E misturando tudo isso, foi assim que surgiu a primeira substância orgânica simples, que era o aminoácido. Para comprovar a teoria de Oparin-Haldane sobre a atmosfera primitiva, Miller e Urey realizaram um experimento que, como pode ser observado na imagem, é uma grande vidraçaria com vários recipientes, e em um desses recipientes havia água. Essa água foi fervida até chegar ao ponto de ebulição, e o vapor da água foi misturado com os outros gases, hidrogênio, metano e amônia. Para simular ainda mais a atmosfera primitiva de Oparin-Haldane, foram adicionados 2 elétrodos que davam descargas de energia. Sendo assim, na última etapa do experimento, havia um local chamado condensador que transformou o gás em líquido, e foi observado que realmente haviam substâncias orgânicas simples, comprovando a teoria de Oparin e Haldane. Falar agora sobre o Lamarckismo. O Lamarckismo foi uma teoria proposta e criada no século XIX pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck. Essa teoria foi criada para explicar a evolução das espécies. Lamarck ele acreditava que a mudança no ambiente causava mudança na necessidade dos organismos que ali viviam naquela região. E com isso causava mudança no seu comportamento. Ele queria explicar como que as espécies sobreviviam nos ambientes em que estavam inseridas. Aí, para isso, ele elaborou 2 leis, que a primeira foi a lei do uso e desuso e a segunda foi a lei dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso, ela dizia que um organismo, quando usa o seu órgão no ambiente, ele desenvolve, e quando ele para de usar esse órgão, com o tempo ele irá atrofiar. E a segunda lei, que foi a lei dos caracteres adquiridos, ele dizia que as características adquiridas ao longo do tempo, elas seriam passadas para os seus descendentes. Como ele usou o exemplo lá sobre o pescoço da girafa, que é uma girafa que apresenta um pescoço pequeno, aí ao decorrer do tempo fica com um pescoço maior. Essa característica ela seria passada para os seus descendentes. Bom dia, professora. Meu nome é Gisele, sou do terceiro A e vou falar um pouco sobre 2 teorias. A primeira, no caso, é a teoria do darwinismo e a segunda do neodarwinismo. Bom, a teoria do darwinismo, ela foi proposta por Charles Darwin, que se baseia nos princípios da seleção natural e da ancestralidade em comum. Bom, segundo o Darwin, haveria uma luta pela sobrevivência, onde aqueles com características mais vantajosas sobreviveriam e se reproduziriam-se. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria do neodarwinismo. Bom, essa teoria ela também pode ser conhecida, chamada por outros nomes, como a teoria sintética ou moderna da evolução. Essa teoria é basicamente uma junção das teorias de Darwin com os avanços da genética. Então, ela está relacionada com os estudos do Darwin e os avanços da modernidade, da genética, do campo da genética. E que envolve as mutações. É isso. Bom, professora, esse foi o nosso trabalho. Eu espero de verdade que a senhora tenha gostado. A gente tentou ao máximo fazer da nossa forma, a gente pesquisou. Enfim, a gente tentou fazer da forma que a gente achou melhor e do nosso entendimento. Então, espero que a senhora tenha gostado. Eu lhe desejo ótimas férias para a senhora e até em agosto. Muito obrigada por ter assistido até aqui.